Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. E certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope, ou Jafa, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, porque Pedro estava na casa de Simão, curtidor de couro. Hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, os enviou. E no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar e, tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase e viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves dos céus. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, e não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu, e um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. E no dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. E no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a essa hora, às 3 horas da tarde, e de repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente e foi bom que tenhas vindo.
Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Foi exatamente nessa região, porque é certo que Cornélio era alguém que frequentava tanto aqui quanto o palácio de Herodes. E mais à frente aqui fica Iafa ou Jope, onde Pedro estava hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro. E é tão interessante que Pedro, sendo judeu e observando também a lei que ele seguia, Deus já vinha de alguma forma trabalhando no coração de Pedro, porque o fato dele já se hospedar na casa de Simão, que lidava com cadáveres de animais, já era algo assim, já era uma superação muito grande a tudo aquilo que ele acreditava e a tudo aquilo que a lei ensinava. E Deus fala com o Pedro, para que Pedro ele venha à casa de Cornélio, e Pedro ele aceita diante de toda aquela experiência sobrenatural que ele tem com a visão que o Espírito lhe mostra, enquanto Cornélio também está fazendo orações que nem ele sabe, nem ele entende, nem ele tem dimensão do que ele talvez estava fazendo, do que ele estava falando com Deus. E algumas vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes a gente ora, a gente fala com Deus e a gente nem sabe o que a gente está falando com o Senhor e a forma como essa oração vai repercutir na eternidade e vai retornar para a gente como resposta da eternidade para a nossa vida. Mas a primeira coisa que o anjo fala para Cornélio é: as suas orações foram ouvidas. E é interessante que começa uma perseguição contra a igreja, e a igreja começa a avançar através da dispersão dos apóstolos do Senhor Jesus. Ali o evangelho chega em Samaria e chega também até aqui, onde Cornélio está. E Cornélio torna-se o primeiro gentil convertido ao cristianismo aqui nessa região. E daqui dessa região, o cristianismo começa a se espalhar por todo o mundo. Eu não sei se você entende o que Deus está falando com você nesse momento,
Mas o que Deus está dizendo para você é que existem orações que você tem feito, que não vão resolver somente o problema pelo qual você está orando, mas vai repercutir de forma que vai impactar e alcançar vidas que você não tem nem noção. Sua família não somente, porque a família de Cornélio é alcançada, mas nós fomos alcançados também por causa da oração de Cornélio, né? Cornélio ora a Deus, a sua família é alcançada, mas o cristianismo chega por causa da oração daquele homem. Então, algo que aconteceu aqui, um propósito que se cumpre aqui e que se expande através daqui, isso vai acontecer também na sua vida e através da sua vida. As causas que você tem apresentado ao Senhor em oração não diz respeito somente ao problema ou à necessidade ou ao motivo que tem feito você orar. Vai além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Deus vai cumprir um propósito grandioso através da sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos?